A máfia casariana adoradora de Satanás está num frenesi de temor, na medida em que os tribunais militares se aproximam. Como resultado, está oferecendo ao mundo, como se fosse dela, a China em troca de proteção, de acordo com fontes gnósticas Illuminati, sociedades secretas asiáticas. Além disso, está ameaçando desencadear pandemias, explodir a caldeira de Yellowstone, desencadear um ataque maciço de PEM, pulso eletromagnético, e causar outros caos, num esforço fútil, uma vez que essas tentativas serão neutralizadas, numa tentativa de chantagem para escapar do alcance das longas garras de uma justiça atrasada. Além disso, está realizando uma tola e amplamente ridicularizada campanha de difamação para impedir a nomeação de Brett Kavanaugh para a Suprema Corte dos USA. Fontes do Pentágono dizem que usaram a ameaça de desclassificação do 11 de setembro, que pode acontecer em breve, para forçar George Bush Jr. a apoiar publicamente Kavanaugh, cuja confirmação desencadearia a instalação dos tribunais militares. Lembrando que Kavanaugh disse durante suas audiências de confirmação, que os USA estiveram sob lei marcial, desde pouco depois do 11 de setembro e, como resultado, os tribunais militares podiam julgar e até condenar à morte civis culpados de traição. Além disso, dizem as fontes que, por causa da interferência nas eleições de 2016 pela máfia judaica, que apoiou Hillary Clinton, Trump pode usar a alavancagem de desclassificação do FISA, para forçar o Reino Unido e a Austrália a expulsar sionistas e cidadãos israelenses em posições de influência nos USA. Por sua vez, o Estado pária de Israel tem tentado buscar proteção russa e chinesa ao perder o controle dos Estados Unidos. No entanto, esse é um grande erro. A seguir, está a análise dos militares dos EUAD, para onde esses esforços estão levando. Primeiramente, em reação à recente tentativa israelense de enganar a Síria para derrubar um avião russo, em mais uma tentativa desesperada de começar uma terceira guerra mundial, um furioso presidente russo Vladimir Putin e a Igreja Ortodoxa Russa podem ter declarado guerra santa à facção judia anti-GOY e pode impor uma zona de exclusão aérea a Israel, até que devolva Golã à Síria, levante o cerco de Gaza, desnuclearize e devolva a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e todas as terras roubadas da Palestina e do Líbano. Em segundo lugar, com a China no controle do porto de Haifa e projetos de infraestrutura em Israel, os países do BRCS podem banir esse desonesto do sistema financeiro quântico e o presidente Trump, do ZEUA, poderá apenas concordar com um embargo de armas da ONU e um bloqueio aeronaval. Com tudo isso e muito mais acontecendo, não é surpresa que a filial suíça da família Rothschild, OBS e os anciões do Sião tenham, na semana passada, enviado um representante ao Japão, para negociar suas rendições com a Sociedade Dragão Branco, SDB. O negociador, a quem chamaremos de o Homem do BIS, disse que as famílias bancárias estavam preocupadas com uma situação caótica, execuções em massa, guerra civil e outras perturbações como as que foram vistas durante as revoluções francesa e russa. Em outras palavras, o Homem do BIS disse que as famílias bancárias estão dispostas a se renderem, desde que os planos para uma transição suave para um sistema melhor para o planeta sejam colocados em prática e as guilhotinas não estejam no cardápio. Também, a partir de recentes declarações públicas do BIS, é possível confirmar que eles reconhecem seu sistema atual de imprimir dinheiro a partir do nada e distribuí-lo por meio de pessoas vinculadas de dentro, está se tornando disfuncional e caminhando para um colapso catastrófico. Colocando nas próprias palavras do BIS, suas cabeças estão pegando fogo, enquanto seus pés estão congelando. Isso pode ser traduzido ou significar que os super ricos estão ficando podres de ricos, enquanto o resto da população mundial fica cada vez mais pobre. A SDB reiterou sua posição de que um jubileu é a única resposta. Em particular,
Uma reinicialização financeira global precisaria incluir uma baixa pontual de todas as dívidas, públicas e privadas, e uma redistribuição de ativos obtidos ilegalmente, através de financiamento fiduciário. O resultado final seria garantir que todos, no planeta, possuíssem sua própria casa e não tivessem dívidas. Este seria um evento único para que, após o jubileu, se alguém vender sua propriedade para comprar drogas e acabar sem lar, não ser resgatado. A SDB, também, propôs a criação de uma futura agência de planejamento, para ajudar a coordenar uma campanha multimilionária para acabar com a pobreza, impedir a destruição ambiental e, com responsabilidade, liberar a tecnologia reprimida, em particular, tecnologia que tornaria a imortalidade possível para aqueles que a desejarem. A SDB disse ainda que apoia manter as famílias reais existentes como símbolos de continuidade, enquanto a gestão cotidiana seria deixada para meritocracias como o Pentágono, o Vaticano, o Partido Comunista Chinês, a recém-criada Agência de Planejamento Futuro, etc. Em outras palavras, todos os bits funcionais do antigo sistema seriam deixados intactos e reformados em nome da continuidade de uma transição suave. A democracia ao vivo, em tempo real, baseada na internet, também seria apoiada, propôs a SDB. Todo o processo poderia ser iniciado com a divulgação pública da história real do planeta para preparar o público para a transição, disse a SDB. O representante do BIS concordou com essas propostas e prometeu levá-las para as pessoas em Zug, na Suíça. Também forneceu algumas informações sobre as mentes dos gnomos de Zurique, notando que eles se comunicavam usando símbolos matemáticos. Se esse é o caso, então eles deveriam considerar a seguinte equação que se tornará realidade. Se eles não concordarem com uma transição, então Zug mais bis mais sionismo igual a zero. Agora, a NSA acredita que Evelyn de Rothschild e não Nathaniel seja a chefe do clã Rothschild, como nos foi dito anteriormente pela CIA. Eles também dizem que suas últimas informações indicam que os Rothschilds estão planejando oferecer o controle do Japão aos chineses em troca de proteção. Esse processo começaria em abril, com a entronização do príncipe herdeiro Naruhito como imperador do Japão, uma vez que colocaria o trono nas mãos de um fantoche dos Rothschild sem sangue imperial, disse a fonte da MSA. Recentemente, a SDB e representantes de uma sociedade secreta asiática discutiram essa questão e concordaram que o povo japonês precisa saber da verdade sobre sua família imperial e que um comitê de especialistas, em conjunto com o público japonês, deve decidir o que fazer com o trono crisântemo. Da mesma forma, a P2 do Vaticano promoveu um apaziguamento público junto à China. Isto veio na forma do Vaticano concordar em ceder ao governo chinês uma palavra sobre a seleção de bispos católicos na China. Também veio na forma de o governo da Itália ser o primeiro no G7 a anunciar que participaria do projeto de desenvolvimento One Belt One Road, liderado pela China. Aproveitando a ocasião, vale a pena lembrar de alguns tweets publicados em 2016 por uma baronesa dos Rothschild, BSS de Rothschild @BSS de Rothschild, infelizmente, para deploráveis em 2017. O impeachment vai roubar sua pequena vitória eleitoral russa. BSS de Rothschild @BSS de Rothschild. Depois de uma guerra nuclear Trump-Putin Irã-China-KN, o mundo voltará ao ideal globalista, oferecendo segurança através da Europa. Claramente, os Rothschilds e outros tipos da P2 estão correndo para a China em busca de proteção, agora que seus golpes de Terceira Guerra Mundial e Russiagate estão falhando. No entanto, os chineses estão plenamente conscientes de que os casarianos lhes dirão o que quiserem ouvir, apenas para apunhalá-los pelas costas na primeira chance que tiverem. Também sabe que as mesmas pessoas que estão mamando para eles, agora,
são aquelas que os humilharam durante as guerras do ópio. Como vimos acima, os chineses tomaram silenciosamente a infraestrutura de Israel e estão cooperando com os russos e os militares do ZEUA para forçar os sionistas a acabarem com todas as suas dificuldades. Os khazarianos, também, estão perdendo um de seus últimos bastiões de poder: controle sobre as principais empresas da internet. Como disse o Pentágono, é hora do martelo, já que a Big Tech pode estar sujeita a ações antitrust do DOJ e ser quebrada em conjunto com multas pesadas da UE. Gostaríamos de concluir este relatório desta semana, apresentando a vocês um e-mail de um veterano investigador criminal, amigo do ex-agente da CIA, Robert David Steele, entre outras coisas. Este investigador deixa claro por que a máfia khazariana está atrasando a nomeação de Kavanaugh. A razão pela qual a esquerda a Cabala está tentando atrasar o exame do acusador de Kavanaugh, Christine Ford, é para dar a eles tempo para causar um maciço blackout no leste usando uma rede inteligente e seu software derivado do Stuxnet, fornecido por Israel e, agora, instalado em todos os computadores das empresas de energia, ou, até que eles possam provocar uma grande guerra na Síria e no Irã e, talvez, até mesmo, um confronto nuclear com a Federação Russa. Posso até estar errado em tudo isso, todavia, os principais editores de mídia mudam rapidamente de lado e vão com quem acham que é o novo vencedor, já que seus mestres anteriores, adequadamente, ficaram sem poder. Eles não têm lealdade a ninguém. No entanto, com muito dinheiro e grande poder são uns idiotas. A propósito, conheço um pouco da oculta e secreta história do assassinato de Minnesota Wetterling e do sequestro de Johnny Gosch. Está tudo relacionado à CIA, FBI, Rede Pedo-Satânica Internacional, Bronfmas, GHWB, Página dos Meninos da Casa Branca, Barney Frank, Craig Spence, etc. É uma história envolvendo o FBI, família vítima e encobrimento completo. Tem laços com Omaha, Franklin Credit, o FBI desonesto, CIA Finders, Jordan, o problema de pedofilia de Minnesota e o procurador-geral de Minnesota, Skip Humphrey, tortuoso filho do senador Gilbert Humphrey. Entrevistamos uma importante testemunha juntos há alguns anos.